seção de comunicações do Fórum Global de Humanidades Digitais e Linguagens. A gente conta com 4 apresentações, começando com de Luan Maurílio da Silva Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o trabalho Inovação Estratégica na Era Digital, um ensaio sobre as humanidades digitais e a transformação do conhecimento. Em seguida, com a apresentação da Denise Moraes, da Universidade de Iguaçu, apresentando o trabalho A Interseção das Humanidades Digitais e a BNCC, Mutação, um estudo em escolas públicas de Nova Iguaçu. Em seguida, um trabalho apresentado por Priscila Marques Tonelli, da Universidade Estadual Paulista, e Juliana Bertucci Barbosa, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, um trabalho intitulado Banco de Dados Abertos de Textos Escolares Escritos, Salvaguarda da Diversidade Linguística do Triângulo Mineiro. E, por fim, terminamos com a apresentação de Luan Maurílio da Silva Oliveira, também, com o trabalho intitulado Humanidades Digitais como Estratégia, Convergências entre Cultura, Dados e Gestão. Cada apresentador tem em torno de 15 a 20 minutos para apresentar. Essa sessão começa às 19, né, e vai até às 21 horas, e após as apresentações a gente vai contar com um debate, também contando com a participação de Henrique Fernandes Rodrigues, da UFRJ. Podemos começar, então, com Luan Maurílio, com a primeira apresentação. Perfeito. Pessoal, primeiramente agradecer o espaço, né? Hoje eu estou vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, no curso de mestrado em Humanidades Digitais. Se me permitem fazer uma breve introdução, quero agradecer o espaço de estar apresentando esse trabalho. Eu acho que esse espaço é um espaço bem democrático. Eu participei hoje das palestras e das rodas de debate durante a parte da manhã e da tarde. E, assim, me sinto lisonjeado em fazer parte desse grupo e saber que a gente está aqui só para compartilhar conhecimento, mas sim para absorver conhecimento, que é o mais importante, né? Muitos debates de muita qualidade e, de fato, estou muito lisonjeado em poder participar desse evento, que conta aí com grandes nomes da humanidade, das humanidades digitais, e realmente eu me sinto muito lisonjeado, queria compartilhar isso com vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Estamos. Sim. Perfeito. Queria me apresentar. Primeiramente, meu nome é Luan, estou vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de mestrado em Humanidades Digitais, uma área que vem emergindo aí enquanto conceito, e sou formado, falando um pouco de mim, só para a gente contextualizar também um pouco do trabalho. Eu sou formado pela mesma universidade em Administração e Administração Pública, possuo especialização em Engenharia da Produção, também em educação inclusiva, e agora estou fazendo um curso de Gestão Estratégica da Inovação, um curso Lato Sensu pela Universidade Federal, pelo Instituto Federal do Sul de Minas, e também fazendo o curso de mestrado em Humanidades Digitais. Trago esse trabalho que tenta trazer um pouco não só do campo das humanidades digitais, mas também do curso da inovação estratégica e também vinculado à parte da administração. Eu sei que o tempo é de 15 minutos, vou tentar me manter nele, mas peço que em qualquer momento que vocês tiverem alguma questão, vocês podem direcionar, e aí a gente vai criando esse grande debate que eu acho que é mais enriquecedor, né? Só um minutinho que eu vou tentar passar aqui. Perfeito. Trago esse trabalho. O objetivo dele é tentar articular esses conceitos de humanidades digitais com inovação estratégica.
e tento trazer as convergências, as tensões e as possibilidades que a era digital traz. Como justificativa desse trabalho, a gente sabe que as humanidades digitais ela vem emergindo e que vão além simplesmente de uma digitalização de acervos. A gente tem transformações que são, de fato, da sociedade, que são epistemológicas, que são culturais e que isso não pode estar desconectado de uma gestão, de uma inovação e também de uma circulação do conhecimento. Enquanto metodologia desse trabalho, a gente tem uma abordagem meramente teórica e interpelativa. A gente analisa os autores que falam de humanidades digitais e contextualiza dentro da inovação estratégica. Essa leitura ela permite a conexão entre essas referências e as questões contemporâneas, e também temos a exploração de mudanças provocadas pela transformação digital. Vamos falar aqui sobre a emergência das humanidades digitais. Então, como a gente comentou, humanidades digitais não é simplesmente digitalizar acervos. Ela tem toda uma reformulação epistemológica, ela traz métodos, traz práticas, e as investigações não se limitam à digitalização. A gente tem alguns conhecimentos que passam pela mineração de dados, pela curadoria e pela inoperabilidade dos sistemas, ou seja, a forma em que eu lido com esses sistemas. E esses critérios, ela tem umas normas que são institucionais, mas que também implicam em mudanças técnicas, culturais, políticas. E aí eu trago um autor aqui que fala que a memória passa a ser redesenhada e com ela os contornos da identidade. O que é o que a gente tem vivido, né? A gente tem uma outra forma de pensar a memória e a gente tem, dentro dessa forma de pensar a memória, uma nova forma de se identificar. Falando um pouco sobre inovação estratégica, contextualizei um pouco sobre humanidades digitais e vou falar um pouco agora sobre inovação estratégica. A gente tem alguns autores que falam de inovação. O Ducker, ele fala que inovação é uma prática sistemática e a adaptação é contínua. O outro autor ele comenta que a destruição criativa impulsiona rupturas, ou seja, é, a gente tem os contextos que estão colocados, mas que o que é disruptivo, na verdade, é a substituição dessas práticas que já não fazem sentido dentro desse contexto de mudança, né? E aí quem não muda acaba sofrendo com a estagnação. O próximo autor ele fala que a inovação disruptiva surge à margem, ela rompe com modelos consolidados e transforma mercados, ou seja, ele traz um pouco daquele conceito just in time, né? Ou seja, eu trago o que o cliente quer e atendo dentro do prazo que o cliente quer, e não necessariamente uma produção sob escala de determinado produto, acreditando que simplesmente todo mundo vai comprar. O Porter, que é um dos maiores pensadores de estratégia, ele traz que a informação é um diferencial e as vantagens vêm além da análise crítica dos dados. Ou seja, a gente tem uma. Quando a gente pega o Porter de 85 e a gente pega 2025, a gente pega que a inovação, a informação, ela circula de uma forma muito mais rápida do que quando ele escreveu isso. Mas ele já trazia esse conceito, porque a informação ela é a base de um diferencial competitivo dentro das empresas. Se você não tem informação, você acaba refém de uma forma obsoleta de produzir, né? E o próximo autor, falando também de inovação estratégica, ele fala que a estratégia ela não pode ser linear, ou seja, a estratégia de uma empresa ela não pode ser fincada em pedra, em pedra. Por quê? Porque os contextos mudam e o mercado muda. Vamos pegar um exemplo aqui da Kodak. A gente pega a Kodak ela não quis acreditar que um dia as câmeras digitais substituiriam as câmeras analógicas. E por ela não acreditar nisso,
e ela ter fincado a sua estratégia simplesmente em câmeras analógicas, ela não conseguiu identificar um processo emergente que estava surgindo a partir das câmeras digitais. E trazendo todos esses fundamentos da inovação estratégica, a gente acredita que inovar não é romper só rotinas, mas ver os sinais que as informações do mercado estão trazendo para a gente e agir dentro de um fluxo de transformação. Então, a gente pega esses sinais, essas informações, e transforma isso em fluxos que possam ser atendidos dentro do mundo corporativo. E aí, quais são as pontes entre a humanidades digitais, que eu comentei que a gente não passa somente pela digitalização, e a inovação organizacional? As humanidades digitais, ela, re- ela reconfigura a forma de produzir. Então, quando a gente fala em humanidades digitais, a gente pega tudo que a gente já tem de conhecimento anterior, transforma isso numa produção de inquietação para ver as tendências de mercado e transforma isso num acúmulo de conhecimento que pode ser usado de forma estratégica dentro das empresas para vislumbrar potenciais mercados. E essas demandas de governança não passam simplesmente pela digitalização e não simplesmente pela análise de tendência de mercado. Elas passam por uma curadoria. Porque a gente sabe que tem informações que podem ser usadas, mas tem informações que elas podem ser irrelevantes. E essa curadoria depende de uma base, ou seja, de um big data ou de uma forma de armazenar esses dados que possuam redes semânticas e que demandem essa operabilidade de sistemas. Porque eu posso ter as informações digitalizadas, eu posso ter um fluxo de tendência de mercado, mas se eu não conseguir analisar essas informações, identificar quais são os padrões e as tendências, eu tendo informações que são muito irrelevantes, eu vou tendenciar a mercados que são também irrelevantes. E esses modelos, de gestão são mais colaborativos, abertos e adaptativos, alinhados à inovação. A gente fala que a inovação ela não é só transformar a forma de fazer, mas é fazer o que é transformado ser útil, né? E a humanidades digitais oferecem não só ferramentas, mas também modos de pensar, de agir e inovar dentro desse sistema, informacional. Quais são os desafios disso? A gente tem a resistência institucional. Fato que quando você implementa uma inovação, existe uma resistência dentro das empresas que possuem estruturas mais rígidas. É o famoso, eu sempre fiz assim, vai continuar sendo feito assim. A superficialização tecnológica é aquilo que eu comentei. A gente tem muitas informações, mas muitas informações que não são relevantes, ela me gera ruído nas decisões para frente, porque eu vou processar excessivamente esses dados, vou gerar tendências sem curadoria, e isso lá na frente vai me trazer ruído nas decisões gerenciais. A falta de transparência. Esses modelos, eles geralmente são centralizados, tá? Eles são vistos dentro do modelo tático estratégico. O operacional, geralmente, ele não está incluído nesses modelos de inovação. E a fragilidade semântica, que são as redes mal estruturadas, que também limitam a interpelação, a interpretação e a análise da curadoria dessas informações. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco o que é inovação estratégica na era digital. Dividir essa inovação estratégica em humanidades digitais e em transformação digital, certo? E, e humanidades digitais, dentro desse trabalho, eu basicamente tratei de cultura, quando eu falo do eu sempre fiz assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim, e trago a epistemologia crítica,
que é o fato de você poder criticar os dados que são produzidos. Dentro da transformação digital, eu trago a mineração de dados, trago a comunicação e trago a governança da informação. Essa governança da informação, ela está conectada à estratégia da empresa. Ou seja, se eu não tiver uma governança dessas informações que eu trato, se eu não tiver uma governança dentro disso que eu acredito que seja importante, dentro disso que eu acredito que seja relevante para o meu mercado, eu vou traçar uma estratégia errada. E aí isso também traz um ciclo de infortúnio dentro de uma inovação, dentro de uma estratégia. Quando eu falo de mineração de dados, eu estou falando de cultura institucional, porque o sempre fiz assim, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Quando você traz uma análise de dados que isso está sendo feito e isso está sendo feito errado, você esbarra dentro de uma cultura que pode não aceitar essa forma de tratar as informações. Aí a gente tem a adaptação à curadoria, a curadoria ligada também à epistemologia crítica, que precisa de uma criticidade dessas informações para a gente poder trabalhar. E aí, como consideração final, trago que as humanidades digitais promovem transformações epistemológicas e estratégicas do uso do conhecimento. A informação passa a depender de estruturas dinâmicas, ou seja, são sensíveis às informações críticas de mercado. A gestão da informação é central para a diferenciação competitiva e sustentabilidade, ou seja, sem gestão da informação, a sustentabilidade institucional, não só organizacional, ela pode penar, e que existem algumas barreiras, como a resistência à mudança, a superficialidade tecnológica e a opacidade. Resumindo tudo, adotar tecnologias, ela, ela requer quebra de paradigmas. Mas ela não é um passo que pode ser desconsiderado dentro das empresas. Isso é uma vantagem e isso transforma a formação dos administradores dentro desse contexto de humanidades digitais mais humana, crítica e uma com uma escutativa. No mais, pessoal, é isso. Não sei se eu fiquei dentro do tempo. Queria mais uma vez agradecer e deixo aí os comentários para os colegas. Parabéns, Luan. Muito bem, no tempo, certinho. Passaremos agora à segunda apresentação da noite. A interseção das humanidades digitais e a BNCC Computação, no estudo em escolas públicas de Nova Iguaçu, com Denise Moraes, da Universidade de Iguaçu. Denise já está aqui dividindo aqui a tela conosco. Apresentação de 15 a 20 minutos. Isso. Já estamos Estão me ouvindo? Estamos ouvindo e vendo aqui a primeira parte da sua apresentação. Bom, como já falou, né, me chamo Denise Moraes, eu também sou estudante, né, do mestrado em Humanidades Digitais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, é um prazer estar aqui nesse evento tão importante e falando de um assunto assim que não é tão comum, né, acredito nesse contexto, como já foi até comentado hoje, a diversidade de temas no evento também mostra a questão das humanidades digitais como a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e tudo mais, né? Então, seguindo aí o meu tema, interseção das humanidades digitais e a BNCC Computação, tem a ver com um pouco comigo, né? Só para vocês entenderem que, embora eu seja, né, na formação, graduação, tecnologia da informação, é, a minha área é mais educação, né? Então, assim, eu tenho mais de 20 anos, né, atuando aí na formação de técnico em informática. Então, muitos, muitos aí que estão seguindo, alguns fazem
porque tem que fazer, né? Não tem opção, mas outros realmente ficam na área e também tenho aí, não, acho que 20 anos já, por aí, de nível superior também ajudando nas disciplinas tecnológicas, né? Então, esse assunto é um assunto que educação é sempre um assunto que me interessa, principalmente vinculado à questão da tecnologia. Bom, o resumo deixa eu só tirar aqui, ó, um pedacinho. Esse estudo, é só para saber, ele é um estudo de proposta do mestrado. Então, para eu entrar no mestrado foi com esse tema. Eu até coloquei na observação, né, que eu ainda estou desenvolvendo, né? Ainda tenho que fazer a escolha do orientador ou orientadora, mas eu fui corajosa, como disse os professores lá no nosso curso, né, Luan? Muita coragem de vocês, mas isso é bom. Porque, na verdade, como é um assunto diferente, ouvir opiniões, né, como vai ter aí o debatedor, por favor, hein? E vai me ajudar mais a ampliar a visão desse tema. Quem sabe, não sei, quem sabe desistir ou melhorar, não sei. Então, a escolha de participar foi para ter essa visão, né, mais ampla do assunto dentro do contexto de humanidades digitais. Então, esse estudo ele se insere no campo das humanidades digitais, ele busca mapear e analisar a efetividade, essa palavra é um pouco forte, mas depois a gente melhora, da implementação da BNCC Computação nas escolas públicas de Nova Iguaçu, né? Porque não dá para fazer com todos. Adota-se uma abordagem mista, né? Além de ser uma pesquisa sempre, né, bibliográfica, documental, né? Mas ela vai ter, assim, questionários, entrevistas e a modelagem baseada em agentes, né? Para simular e visualizar a adoção da BNCC Computação, fazendo simulações, né, de cenários, né, positivos, negativos, e o cenário que nós vamos ter, eu espero, né, continuando então a pesquisa, o cenário real estudado, né, mas também vai ajudar a modelagem baseada em agentes a simular cenários positivos. Busca-se como resultados insights também sobre práticas e políticas públicas, né? Eu fiquei numa parte lá que tinha, né, modelagem computacional, e políticas públicas que tendem a fortalecer uma educação de qualidade e orientem diretrizes de formação docente para ampliar o impacto da BNCC Computação. O objetivo geral da pesquisa é analisar a efetividade da implementação da BNCC, aí aqui a gente faz um recorte no ensino fundamental, esse recorte também ainda pode ser mudado, né? Porque você tem diversos níveis numa escola e não tem como você, até para fazer questionários, cada grupo pode ter uma especificidade, então não dá para você estudar todos, né? Alguns estudam ensino médio, outros fundamental e assim por diante. Em escolas públicas de Nova Iguaçu. Mapear os específicos, mapear essa realidade local, né? Focando em... São três agentes, vamos dizer assim, né? Que é a infraestrutura, a formação, a capacitação, né, do professor e a questão das próprias tecnologias em si, né? O que seria a infraestrutura, só para clarear, né? Infraestrutura é laboratórios, né? Partes, espaços, né? Contextos espaciais. E quando você fala de recursos tecnológicos, são os softwares, os computadores em si, celular que tiver, né, da própria escola para atuar, o tablet, são esses recursos. Então, realizar, né, o levantar do nível de preparo e as necessidades de capacitação de professores para o ensino de computação, simular cenários de implementação através de um modelo baseado em agentes, conhecida a sigla ABM, que represente infraestrutura, professores e as escolas, né? Acabei falando
É tanta coisa na minha cabeça, gente. É a escola em si, né? Então, a escola e a infraestrutura e os professores. Aí, os recursos que eu falei entra em infraestrutura, perdão. Bom, essas imagens, elas foram geradas, né, através de uma inteligência artificial, com base, né, nas diretrizes ali da BNCC, tá? Então, só para vocês saberem. E aí elas abrangem, então, as competências da... Vou colocar esse negocinho aqui que tá me atrapalhando. Então, não estou vendo mais vocês, hein? Bom, a Base Nacional Curricular, que é a BNCC, então a gente tem, só para entender, 2 níveis, tá? Você tem 2 blocos aí de BNCC. A BNCC pura, né? E a BNCC Computação, tá? A BNCC, ela possui uma força normativa, devido à sua criação ser instituída pela Lei 13.005, em 2014, regulamentada por outras legislações, tais como a LDB, né? E, no caso, em 2017, é que a lei alterou a LDB incorporando a BNCC. E daí, desse 2017, deu um prazo, né, para as escolas implantarem, então, adequarem os seus currículos à BNCC. Daí, isso foi tornando a BNCC, né, cada vez mais relevante e obrigatória, né, principalmente na questão do ensino médio. Mas a gente fala em ensino médio, mas na verdade é para todos, tá? Bom, aí depois, aqui, esse aqui tá no outro, só para vocês entenderem. Eu não coloquei aqui, né? Então, deixa eu só voltar para... E aí, em 2022, que não está aqui, surge, então, um adendo, né? Que seria a BNCC Computação. E aí, isso ainda é algo assim, vamos dizer, novo, né? Porque todas as vezes que surge algo que tem que mudar todo um contexto, é dado um prazo para que todos se adequem, né? Para que as pessoas elas consigam, né? Os gestores das escolas consigam fazer seus planos e tal. Então, qual que é a grande questão? É que, na verdade, as escolas ainda, a parte de computação da BNCC, que se vocês olharem aqui, né, você tem um grande contexto digital, assim, computacional, dentro da própria BNCC, né, que você tem uma coisa chamada cultura digital. E aí você tem aqui, tá vendo, no item 6, né? Consciência, no item 5, literácia digital, compreender e usar tecnologias de forma crítica e ética, né? E aí, num contexto de BNCC, você tem também uma coisa chamada cultura digital. E todas as áreas, as áreas aí de que dividiu linguagens, das partes de matemática, todos eles têm que inserir a computação dentro desse contexto de trabalho, tá? Mas aí surge a BNCC Computação. A BNCC Computação, ela é voltada toda para a computação, né? E aí, como ela é voltada toda, né, para a computação, entra mais coisas que já tinham algumas coisas aí na BNCC relacionada à cultura digital, mas entra mais coisa onde também tem a questão de ensinar a programar de fato, né, e outras coisas como robótica e várias outras habilidades e competências que devem ser desenvolvida desde da educação infantil até o ensino médio, né? Bom, aí há que se considerar ainda que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrente do avanço e da multiplicação das tecnologias e comunicação, do crescente acesso a elas, da maior disponibilidade de computadores, celulares e afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores, né? Os jovens eles têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital
envolvendo-se diretamente em formas de interação multimediática, multimodal e de atuação social em rede que se realizam de modo cada vez mais. Por sua vez, essa cultura também apresenta um forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais, o uso de imagens e de expressão mais sintéticas, diferente dos modos de dizer e argumentar características da vida escolar. O que isso quer dizer, né? É a necessidade do tal do letramento, né? Que é o letramento digital, que, na verdade, todos eles, né? Uma criança, ela chega já no jardim, eles já sabem colocar um vídeo, eles já sabem, né? Mas o saber utilizar isso para a produção de conhecimento ou ter aquela consciência, né, cidadã e outras coisas mais, eles não têm. Então, a BNCC ela vem, né, para poder cuidar dessa parte digital, dessa nova cultura que a gente está crescendo aí, né? Essas pessoas que estão evoluindo, que é o nosso futuro, né? Então, é algo realmente preocupante a forma como o docente, como a gestão está trabalhando e a forma como o Estado, né, tem garantido que isso realmente aconteça. E aí vem a questão da equidade, né? As escolas, umas têm um aparato, outras não têm, então aonde também tudo isso pode gerar uma grande desigualdade social. Bom, aqui é um resumo assim para poder ter essa noção dos impactos aí da BNCC, né? Os objetivos da NCC, na verdade, seria equidade, coerência, integridade e formação, porque foi criado como que esse manual, né, aí para todos, para que todos pudessem seguir, se guiar e se basear. Porém, não sendo feito, né, na forma correta, vai acontecer o contrário. Os eixos da BNCC, né, voltado para a questão computacional, da BNCC Computação, pensamento, né, mundo e cultura digital, que é o pensamento computacional, né, o mundo digital e cultura digital. Complemento focado em habilidades digitais e toda a BNCC, na verdade, ele é um documento normativo, né, central para a educação. E não é assim que você tem que seguir, é quase que, eu não sei se vocês conhecem gestão de projetos, né? O PMBOK, né? E aí você, tipo, você tem um guia, não é que você tem que seguir ali ipsilinho o que está ali, né? Mas são boas práticas e que se todos seguissem, a tendência a dar certo é bem maior. Eu esqueci de conferir o tempo, deixa eu só olhar aqui, foi mais ou menos. Ai, meu pai. Bom, os desafios na implementação da BNCC. Denise, você ainda tem Oi, 5 minutos. quanto? 5 minutos. 5, tá. São as desigualdades de recursos, acesso ilimitado à tecnologia, a questão da infraestrutura, as próprias práticas pedagógicas. Então, tudo isso eu vou até discutir ali na discussão, vou avançar um pouquinho. E o que tudo isso tem a ver com humanidades digitais, né? Que é o tema, interseção entre humanidades digitais e a BNCC. Bom, as humanidades digitais, elas vêm, né? Justamente de junção das humanas, né? De várias ciências, áreas de conhecimento com a computação. E que é, na verdade, o que a BNCC, ela produziu. A BNCC produziu humanidades digitais. Ela diz que o professor de português lá de linguagens ele tem que utilizar, né, se utilizar-se de tecnologias no seu ensino, mas não como ferramenta. Mas ele tem que fazer isso, não parecer que ele não está ensinando Word, ele não está ensinando um Canva. Ele está tornando aquele conhecimento mais fácil, mais atraente e criando coisas novas através da computação. E é essa a proposta até agora, né, que nós estamos vendo das humanidades digitais. Ainda tenho que aprender muito sobre humanidades digitais.
a metodologia eu já falei, né? Expliquei lá no início, então vou dar uma puladinha aqui. A discussão é justamente sobre essa questão do inserir algo tão potente, tão mais nichado, né? Hoje eu ouvi várias vezes o pessoal falando, o pessoal da computação, que a computação ela é vista como uma área, né? Que só alguns que têm conhecimento vivem aquilo ali. Então, colocar isso, que é tão assim na mão de um professor de português, na mão de um professor de matemática, na mão de um professor de geografia, sem dar a ele, né? Sem dar a essas pessoas uma base, uma capacitação adequada, né? Não aquela capacitação, ó, tem um curso lá online, tantas horas, tá, gente? Ó, tem que me entregar o certificado até tal dia. Então, isso seria muito cruel, né? E seria também um, jogar fora todos os planos que a BNCC ela realmente promove, porque se a gente analisar, ela promove realmente uma educação de qualidade, né? E voltando aí para o cumprindo até metas aí do ODS, se realmente funcionar com toda essa questão de infraestrutura, recursos e etc. Então, aqui eu tirei só um trecho para vocês verem, ó. Até foi do primeiro ao quinto, tá? Mas para vocês terem uma noção, ó. Olha só, artes integradas é aquela professora lá do ensino fundamental 1, e ela tem que fazer o seguinte: explorar tecnologias e recursos digitais, multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio, vídeo, fotografia, software e processos de criação artística. Como essa pessoa vai fazer isso, né? Se ela não tem uma capacitação, se ela não foi preparada para isso, e se a escola não tem todo esse ambiente preparado para esses recursos, né? Então, aqui tem alguns autores, esse aqui do ensino médio é super interessante, né? Que eles fizeram um mapeamento de todas essas tratativas relacionadas ao ensino médio. É bem interessante depois, se alguém quiser ler com mais calma. Então, essas são as questões, né? As humanidades digitais ficou em sigla, que defendem a superação das fronteiras disciplinares, né, usando ferramentas digitais para conectar história, arte, ciência e computação. E a BNCC, Computação, propõe justamente essa integração transversal, competências de programação, análise de dados. Olha aí os novos cientistas, os que vão trabalhar nos repositórios, já capacitados, se tudo for direitinho, né, gente? São aplicados em projetos de ciência humana, linguagem, arte e assim por diante, né? Então, realmente, esse estudo está em desenvolvimento, destaca a necessidade de integrar três elementos, né? Para que tenha impacto real nas escolas públicas, que é a infraestrutura, a formação e a colaboração entre as unidades, que é a própria escola, né? E a questão da gestão, se apoia, se tem planos, né? E etc. A combinação desses três olhares permite apontar ações claras para os gestores, priorizar capacitação em tecnologias para professores, criar rede de apoio entre escolas e investir na manutenção e ampliação dos recursos digitais. Espera-se, assim, que as recomendações geradas por essa pesquisa sirvam de guia para que a BNCC Computação deixe de ser somente um documento normativo e se torne, de fato, um instrumento transformador do ensino e da aprendizagem na educação básica. Lembrando que no meio de uma pesquisa, foi que, gente, ontem à noite saiu um documento aí, um manual sobre o guia da implementação da BNCC Computação nos municípios do Rio de Janeiro. E aí, nesse caso, né, vão colocar a computação como uma área de estudo. Eu ainda não li, né? Foi publicado em maio, agora finalzinho de maio, então eu ainda não li, mas vai ter algum impacto aqui no meu estudo. Thanks. Obrigada, eu ia passar umas partes aqui em inglês, mas depois eu acabei tirando e falei, não, não vai dar tempo. Obrigada.
Parabéns, Denise, sua contribuição. Pamela? Obrigada, Denise. Passamos então agora a palavra a Priscila Marques Tonelli, da Universidade Estadual Paulista, e Juliana Bertucci Barbosa, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que vão apresentar um trabalho intitulado Banco de Dados Abertos de Textos Escolares Escritos, Salvaguarda da Diversidade Linguística do Triângulo Mineiro. Bom, boa noite, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não uso o Zoom, mas vamos lá. Tá aparecendo? Sim, Mudou? Só para fazer o teste aqui, porque eu tô com duas telas. sim, mudou. Bom, primeiramente, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar aí do nosso trabalho, tá? É um trabalho desenvolvido aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, começou como parte do meu projeto de pós-doutorado, que eu iniciei lá em 2023, né, sob a supervisão da professora aí, Juliana Bertucci, e acabou se tornando um projeto muito maior, né, porque nós resolvemos ampliar aí essa recolha de material escrito, né, de textos escolares, tá? Atualmente eu estou trabalhando, né, no pós-doutorado aqui com a professora Juliana em Uberaba, tá? E vou falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto, sobre esse trabalho que está em andamento e falar um pouquinho sobre os frutos, né, que nós já estamos colhendo aí, né, além da ideia inicial que era a minha pesquisa de pós-doutorado. Então, a proposta de hoje é mostrar, apresentar para vocês um pouco do que é o banco de dados, né? Ele é composto, então, por textos escolares escritos, tá? A ideia é que ele seja aí um trabalho que traga contribuição para a construção dos repositórios digitais nas humanidades, né? Especialmente aí de textos que são produzidos nesse contexto, né? Que é o contexto da escola, e que de um certo modo, traz características dessa diversidade linguística por meio dos diferentes gêneros que são trabalhados ali no contexto escolar. A proposta inicial foi começar a recolher textos do ensino médio, e aí, no desenvolver da minha pesquisa do pós-doutorado, nós ampliamos e começamos a uma recolha ainda em etapas, né, também de textos de ensino fundamental, né? Então, por enquanto, nós estamos aí com um material mais vasto do ensino médio e um material um pouco mais reduzido de ensino fundamental, tá? Principalmente porque a gente esbarra na dificuldade de fazer os estudantes escrever, né? No ensino médio, a gente tem tido uma facilidade maior, até um pouco pela questão do apelo de provas de vestibular, e o que a gente também tem percebido é essa dificuldade dos professores da escola pública em trabalhar a produção de texto, tá? Bom, esse era um parênteses rápido. O nosso amparo teórico aqui, né, para esse trabalho aqui dentro do contexto do Fórum de Humanidades Digitais, é trazer aí contribuições com situações autênticas, né, de uso da língua, e principalmente da língua escrita, favorecer e trazer meios para que esse tipo de informação, de dado, ele seja de domínio público, né, para pessoas que queiram fazer pesquisa em cima desse tipo de material. Então, a ideia inicial, como eu disse, era de um pós-doutorado, e ela se ampliou para uma ideia mais ampla, até para a gente contribuir com a questão da ciência aberta, né? E os dados que a gente coleta de material linguístico não ficar limitado apenas ao pesquisador que começa a iniciar aí uma pesquisa específica, tá? Então, nós estamos aí alinhados com essa questão tanto do armazenamento, do reuso, né?
e da autoria dos dados linguísticos, e a gente tem seguido aí os princípios do acrônimo FAIR, né, de trabalhar com dados, né, que sejam aí fáceis de serem encontrados, acessíveis, né, reutilizáveis, né, então são algumas questões teóricas que amparam aí o estágio atual do nosso trabalho. Peraí que agora, em vez de ir para frente, fui para trás, né? Bom, a ideia vou falar um pouquinho mais sobre o banco de dados, né? A ideia nossa foi ampliar, né, nesse processo de ampliação, foi incluir gêneros que pudessem também contemplar outras tipologias, porque a ideia inicial era trabalhar com gêneros de natureza dissertativa argumentativa, que era o principal alvo do ensino médio. Então, durante essa primeira etapa da criação do banco de dados, a gente viu essa necessidade e essa importância de trazer, até para ver melhor algumas questões da relação oralidade escrita, né? Ampliar essas outras tipologias, né? O nosso alvo é aqui a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, né? O estágio que nós estamos hoje é ainda aqui na cidade, tá? E o processo começou lá com a coleta dos textos. Na verdade, nós fizemos o contato primeiro com as escolas, né? Pedimos a autorização, conversamos com os alunos, pedimos a assinatura dos termos de consentimento, né? Livre esclarecido, tanto dos alunos quanto das famílias, porque a maioria dos nossos informantes são menores de idade, tá? E aí depois, durante as etapas, nós vamos até as escolas e aplicamos algumas atividades. Algumas delas, né, alguns dos textos que nós recolhemos, a gente também conta com o auxílio dos professores que se tornaram parceiros aí desse projeto também. Mas a ideia é sempre partir de uma atividade de produção escrita, que pode ter como início uma, duas, três, até 4 aulas de motivação até chegar na atividade em que eles vão realmente fazer o texto, tá? Depois de recolhido o texto, aí a gente passa para essa etapa de digitalizar, de catalogar para criar os códigos, né? E não tirar as marcas de identificação daquele texto. E depois a gente passa para a etapa da digitação dos textos. Nós estamos numa fase ainda de não transformar, não conseguimos tirar esses textos ainda dos arquivos de tipo Word, né? Para transformar ainda em arquivos que sejam de mais fácil acesso aí, com outro tipo de linguagem. E esse banco de dados, ele está aqui, né? Na salvaguarda da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e sendo administrado pelos membros do grupo de pesquisas, né, de estudos variacionistas, que é o GEVAR, que é o grupo de pesquisa liderado aí pela professora Juliana, pela professora Thalita da UF. Ai, de novo eu fui para o lugar errado. Bom, aqui era só para exemplificar um tipo de atividade, né? Então, a primeira atividade que nós aplicamos, que foi uma de produção de um texto dissertativo argumentativo, né? Essa atividade aqui eu trouxe só o enunciado para mostrar para vocês, mas ela era uma atividade baseada naquilo que se espera que eles façam num contexto, por exemplo, do Enem, tá? Então, era mesmo para exemplificar como que a gente prepara essa atividade para que depois eles produzam o texto. E aqui é um exemplo, né, de como a gente faz só o processo da digitalização, né, um processo comum, e depois o processo da digitação, tá? Esse processo da digitação, a gente tenta manter, né, a maior semelhança possível do texto original. Então, aí a gente segue uma série de parâmetros para que pelo menos nessa etapa de que ainda ele está em arquivo de texto, tá? Tipo Word, a gente consiga recuperar a digitação mesmo do original, tá? Então, manter padrão de folha, essa questão de alinhamento, essa questão de se tiver alguma rasura, né? Então, a gente segue toda aí uma metodologia, além de uma metodologia para fazer a catalogação e tirar ali as informações sensíveis dos alunos,
né? Como, por exemplo, às vezes eles colocarem o nome na folha. Aqui é um exemplo de como fica essa catalogação. Então, a gente cria ali numa planilha alguns códigos para que a gente consiga facilmente identificar em qual pasta, qual escola pertence, qual foi o ano, a tipologia predominante, o gênero que foi trabalhado, tá? Então, o texto, quando ele fica acessível aí para principalmente algum membro externo, algum membro do grupo de pesquisa que não faz parte dessa etapa aí de preparo do banco de dados, né? O que ele tem contato com o texto é esse código, tá? E a ideia é que ele tenha contato com o texto digitado, apenas em situações em que a pesquisa requerer uma visibilidade do texto original, né? A gente vai solicitar que seja feita a gente pede que seja feita uma solicitação, uma justificativa, até para a gente não desrespeitar aquilo que foi firmado junto ao Comitê de Ética que analisou o projeto do banco de dados, tá? Bom, por que montar esse banco de dados, né, com os textos escritos? Principalmente porque nos textos escritos, né, nós que somos aqui trabalhamos com pesquisas em variação, né, poder observar questões de variação, a princípio, né, o objetivo inicial foi esse, e podemos observar não só questões de variação, como outras questões aí de pesquisas descritivas que podem nos mostrar o português atual, né, dentro do ambiente escolar e conseguir também ver pistas até da oralidade, dentro ali da escrita, algumas questões de regionalidade, né, enfim, né, a gente tem um universo grande que pode ser observado nesses textos. Ao mesmo tempo, né, esse projeto ele tem auxiliado aí durante essa etapa que a gente frequenta as escolas, como um diagnóstico de dificuldades escolares. E esse é um tipo de trabalho de devolutiva que a gente faz com as escolas parceiras, né? Inclusive, uma das etapas ali do meu pós-doutorado era justamente isso, né? De identificar algumas dificuldades e poder depois propor oficinas ali para os professores e com os próprios alunos, né? Então, assim, a gente vê que esse tipo de trabalho, não só ele tem essa característica de salvaguardar essas informações que estão nos textos, enquanto questões linguísticas, né? Mas a gente tem conseguido aí trazer contribuições para a formação de professores e principalmente, né, o aprimoramento ali, ajudá-los nesse aspecto de aprimorar cada vez mais a prática didática, tá? E aí questões que costumam surgir, né? Em relação ao uso da variedade culta escrita, questões em relação à atenção oralidade escrita, tá? E algumas questões em relação ao contínuo oralidade escrita ali, nessa diversidade de gêneros que estão sendo trabalhados na escola, e também questões em relação à monitoração linguística, tá? Ao mesmo tempo, eles também nos ajudam a promover essas reflexões, por exemplo, um gênero textual em que se explora mais a tipologia narrativa, pode ser que ele faça emergir mais características da oralidade por meio da escrita, tá? Então, é uma característica do gênero que favorece, né, a emergência desse tipo de dado, né? Então, por isso que é um material rico em termos de informação linguística, tá? E principalmente questões aí olhando esse contínuo aí dos gêneros textuais, quanto ao nível de formalidade. Quando o gênero, às vezes, favorece, por exemplo, uma dissertação, né, principalmente uma dissertação em que o aluno ele já tem uma preocupação, que está treinando, por exemplo, o Enem para um vestibular, ele pode ter um maior monitoramento linguístico e, às vezes, aparecerem questões, por exemplo, sobre seleção vocabular, que são típicas e que vão estar mais ligadas a esse contexto de uma formalidade maior do uso da língua escrita e que a gente espera, por exemplo, que apareça menos usos desviantes da convenção, né, gramatical, ortográfica, entre outras coisas, tá? Bom, e agora eu passo a mostrar para vocês algumas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas e que já foram desenvolvidas com esse banco de dados. A primeira, né, que é a minha pesquisa de pós-doutorado, quando eu comecei a recolha aí, né, dos textos, foi olhar questões de pontuação,
né? Então, a princípio, a minha ideia era recolher textos dissertativo-argumentativos no ensino médio para poder observar melhor questões de quando a pontuação não segue um uso convencional, daquele que a gente espera ali, da gramática tradicional, principalmente quando a gente está organizando os períodos compostos, né? E um fenômeno que me chamava muita atenção, né, que é o tema da minha pesquisa de pós-doutorado, é aquilo que a gente chama de oração desgarrada, quando a gente vai, né, usar indevidamente ali um ponto final no lugar de uma vírgula. Tá? Há algumas situações que a vírgula, às vezes, também está no ponto final, no lugar de um ponto final, por exemplo, quando cria aqueles períodos muito grandes, mas, a princípio, a minha ideia foi mais de olhar quando há esse tipo de oração, né, que a gente chama de desgarrada, que normalmente envolve mais a separação, o isolamento de orações que a gente considera como orações subordinadas. Então, é um tipo de pesquisa que envolve aí a questão, né, da fonologia, da prosódia, junto com a sintaxe e com a semântica. Tá? Bom, esse é o tipo de pesquisa que, a princípio, no primeiro momento, a gente já conseguiu ver alguns resultados. A ideia veio do próprio contexto do Enem, né? De ver que o Enem, por exemplo, é uma prova que vai penalizar esse uso inadequado da pontuação e ver como que estava esse uso na escrita dos alunos que estão ali, né, principalmente nas etapas finais do ensino médio. Tá? Eu falo que a gente já teve um resultado inicial, né, porque a gente já conseguiu aí observar que isso está no Enem porque é um fenômeno, né, linguístico muito produtivo na escrita dos estudantes que estão prestes a fazer esse tipo de prova, né? Então, né, estar lá no manual, né, esse aqui especialmente é um dado que está no manual, aquele manual que vai preparar os corretores do Enem, né, para fazer, porque já se identificou que no contexto do Enem é um tipo de fenômeno produtivo, e quando a gente vai olhar na escola, e na escola pública principalmente, ele é um fenômeno muito recorrente e realmente produtivo, tá? Então, esse foi um tipo de pesquisa. O outro tipo de pesquisa, esse foi um trabalho de TCC, né? Sila, 5 minutos. Tá bom, obrigada. Tô quase acabando já. Esse outro tipo de pesquisa já foi uma pesquisa de uma natureza um pouco diferenciada, que procurou olhar nesses textos, também é uma pesquisa que foi desenvolvida com textos do ensino médio, para ver como que a construção da coerência ela é realizada por algumas estratégias coesivas. E o que esse trabalho de TCC conseguiu ver, que a principal estratégia, né, é a estratégia de retomada e repetição temática, tá? Então, é um outro tipo de pesquisa, né, que já foi realizada aí em cima desse banco de dados. Outra pesquisa, essa é uma pesquisa de iniciação científica que está em andamento, ela também olha questões de coesão, né? Também nos dados, ali, nos textos do ensino médio, mas nessa pesquisa específica, ela está olhando, né, qual é o uso dos recursos de coesão sequencial. Então, ela tem um olhar qualitativo de ver se há uma diversidade de uso, se também há uma repetição, tanto entre parágrafos quanto dentro dos parágrafos. Tá? Aqui é mais a título só para mostrar para vocês os frutos que nós já temos, né, colhido aí com o nosso projeto. Essa outra pesquisa também é uma pesquisa de TCC que foi defendido, né? E ela também trabalhou com coesão sequencial, mas diferente das anteriores, essa já olhou para os textos que a gente tem do ensino fundamental, né? Que eram textos de 8º e 9º ano, de gêneros diversificados, mas que privilegiavam a tipologia dissertativa e argumentativa. Ela teve uma etapa qualitativa, uma etapa quantitativa, e dos resultados que ela observou foi justamente que já no ensino fundamental, quando os professores conseguem ali trabalhar a produção escrita, né, há um uso já desses recursos de coesão, tá? Bom, quais então são as principais contribuições, né, que nós temos tido aí e esperamos ainda avançar mais com esse trabalho, né? Além de salvaguardar aí os dados da diversidade linguística do português brasileiro escrito, contribuir, então, com a sustentabilidade da pesquisa, porque questões, né,
várias outras questões podem, né, estar contempladas e serem observadas nesse tipo de banco de dados, né? Fazer a gente perceber que, dependendo do gênero textual, a escrita, aqueles que são mais orais, por exemplo, não é uma mera oralização do texto, né? Servir não só para material para pesquisa, mas também de reflexão científica, mas também como material auxiliar para o professor, né? Porque ele pode ser usado para isso, por exemplo, e também ser um material que os professores podem usar para desenvolver atividades em sala de aula e criar os seus próprios materiais didáticos. Bom, aqui estão as nossas referências, tá? Agradeço aí, né, novamente a participação, esse momento de poder falar desse trabalho com vocês, e é isso. Muito obrigada. Parabéns, Priscila, obrigada pela apresentação. Agora vamos para a última apresentação da noite, depois dos comentários do Henrique. Agora é o Luan novamente, Humanidades Digitais como Estratégia, Convergências entre Cultura, Dados e Gestão. Luan Maurílio da Silva, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Perfeito, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Eu vejo que temos pessoas novas aqui. E aí, como os trabalhos têm interlocução, é importante que se faça contextualização novamente. Vou partilhar a tela. Vou pedir para que vocês sinalizem quando vocês estiverem vendo. Vendo já. Tudo ok. Perfeito. Humanidades digitais como estratégia, convergência entre cultura, dados e gestão. No outro trabalho, eu comentei um pouco sobre como as humanidades digitais se contextualizam dentro de inovação. E nesse eu vou trazer um pouco mais sobre estratégia e vou trazer um pouco mais sobre como a inovação, como a humanidades digitais se contextualiza dentro do contexto da administração clássica e contemporânea. Perfeito? Então, como introdução, eu analiso como as humanidades digitais faz parte de uma estratégia e articulo essa estratégia com cultura, dados e gestão. Como justificativa desse trabalho, eu trago que as humanidades digitais não são apenas técnicas, mas também estão incorporadas às instituições, são coordenações disciplinares e também têm visão de longo prazo. Como metodologia, também a gente tem a abordagem teórica e o diálogo entre as humanidades digitais, a administração clássica e contemporânea, a análise de experiências, de acervos, dados e dados também sociais, tá? Então tá. Como humanidades digitais, contextualizando a humanidades digitais, segundo os autores, elas não são somente digitalização, elas são práticas, são valores e são objetivos. Falando também sobre humanidades digitais, elas operam como articulação técnica, pesquisadores e gestão. E eu falo que as humanidades digitais, elas são dados complexos. Por quê? Porque ela trata de mineração de dados, ela trata de demanda de visão estratégica, ela trata também de coordenação interdisciplinar. Por que que elas envolvem decisões estruturais? Porque ela precisa também da curadoria de dados, da operabilidade dos sistemas, e ela também está conectada à sustentabilidade institucional e à governança organizacional. Ela também precisa de arranjos que sejam duradouros e o planejamento de longo prazo, não somente com intervenções pontuais. Aí o que que eu faço? Nesse trabalho especificamente, eu pego a interface da humanidades, que foi tudo isso que a gente já comentou nessa contextualização de humanidades digitais e também no trabalho anterior, e aplico dentro de estruturas da administração. Quando a gente fala de estruturas da administração, a gente precisa comentar que existiram 4 revoluções industriais,
né? A gente está vivendo a quarta agora. E aí eu trago autores que pegam essa visão da administração e comparo também com as humanidades digitais. Por que que é necessário fazer essa interlocução? A administração clássica, ela ainda existe e ela vai passando de tempos em tempos por adaptações, mesmo sendo administrações clássicas. E eu trago alguns autores da administração clássica e da administração contemporânea e trago para o contexto atual de humanidades digitais, trazendo uma perspectiva mais atual dessa administração. Então, começando pelo Fayol, né? Fayol é um dos iniciantes aí da administração, e ele propôs 5 funções administrativas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Beleza, eu estou falando de administração clássica, mas o que que isso tem a ver com humanidades digitais? Isso tem a ver com a própria dinâmica de dados que a gente vai utilizar. E como que isso é aplicado? Com o planejamento da curadoria dos dados, que é possível organizar essa massa de dados, com a coordenação de equipes interdisciplinares, onde é possível coordenar, dentro desse contexto do FAIOL, coordenar as atividades que são organizacionais e dentro da própria estrutura da empresa, e a estruturação funcional de tarefas, ou seja, eu tenho aquela pessoa que vai digitalizar, eu tenho aquela pessoa que vai analisar, eu tenho aquela pessoa que vai minerar os dados, eu tenho aquela pessoa que vai analisar para prever demanda de mercado. E dentro dessa clareza é essencial que esses ambientes eles sejam coesos, que eles se comuniquem entre si. De acordo com o princípio do FAIOL, e trazendo isso para humanidades digitais, eu tenho uma nova perspectiva de projetos, com flexibilidade e com disciplina organizacional. Ainda falando um pouco sobre administração clássica, eu tenho Taylor. Taylor ele traz 3 pontos básicos: eficiência, padronização e dados. Então, Taylor tem a ver o que com humanidades digitais? Tem a ver com padronização dos processos, ou seja, categorização, ih, não consigo. Categorização dos dados, com a própria parte de operacionalidade dos sistemas e com a parte de controle da qualidade e gestão do tempo. Por que que isso é importante? Porque isso traz uma nova perspectiva dentro da administração clássica do Taylor quanto à organização estratégica, né? E isso traz uma relevância social e um valor público não só para o produtivismo, mas também para a parte de estratégia da empresa, para ela se manter sustentável. Quando eu falo ainda de administração clássica, eu trago de Weber. Weber fala de quê? Burocracia. Então, burocracia oferece governança e estabilidade. E o que que isso tem a ver com humanidades digitais? Com as normas operacionais. Quando se fala de burocracia, se fala em algo demorado, algo penoso, algo rígido. Mas quando eu trago isso para dentro dos contextos de humanidades digitais, a gente pode ter a própria burocracia atendida por modelos mais rápidos, de dinâmicas mesmo. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui a ficha de presença, né? Se a gente fosse pegar dentro do contexto Weber de burocracia, a gente teria que ir assinar a lista de presença, essa lista de presença passaria por uma curadoria para ver se essa lista de presença foi assinada pela própria pessoa, e aí isso demandaria muito tempo para quê? Para que a gente tenha, por exemplo, um indicador de presença dentro do contexto dentro das próprias disciplinas aqui do fórum. Quando a gente fala de humanidades digitais, a gente tem uma possibilidade de manter essa burocracia, mas mantendo custos diminuídos, e também a gente tem a parte de rapidez, né? Onde eu consigo assinar colocando meu nome completo, consigo assinar colocando meu CPF e listando quais palestras eu participei. E o equilíbrio entre a formalização e a criatividade, ou seja,
A humanidade digitais, a humanidade digitais, ela traz a criatividade como ponto-chave também para a resolução da burocracia. Qual o desafio? O desafio a gente passa por conciliar essa continuidade e também por experimentar sem que a própria burocracia seja diminuída. Quando eu falo de gestão estratégica e humanidades digitais, eu já estou trazendo aqui a parte do contemporâneo, tá? Quando a gente fala de administração contemporânea, a gente fala de Dunker, que é o quê? Administração por objetivos. Ou seja, eu tenho uma meta lá, eu preciso alcançar aquela meta. E aí, como que eu faço para alcançar aquela meta? É onde a humanidade digitais entra. Com o quê? Com projetos e com a parte da visão institucional de longo prazo, com equipes autônomas que elas podem tomar as próprias decisões, inovar, que elas podem participar de núcleos estratégicos, onde ela pode participar ativamente do processo decisório, onde ela pode participar ativamente do planejamento. Quando eu falo de Potter dentro da administração contemporânea, eu estou falando eh, de competitividade, né? E aí, explicando o que é competitividade, é onde eu me diferencio das outras empresas que fazem a mesma coisa que eu. E aí, isso entra a humanidades digitais, nessa diferenciação. Por quê? Porque é preciso inovar, mas é preciso que a metodologia também ganhe destaque. Onde o enfoque é praticamente em nichos, né? E aí a gente pega aí alguns exemplos de Potter, né? Vou pegar o exemplo do Bis, por exemplo, chocolate Bis. O chocolate Bis, ele sempre se manteve dentro de um mesmo posicionamento. E ele se tornou uma vantagem competitiva pela questão experimental. Geralmente, quem compra esse chocolate Bis, ele dificilmente vai querer mudar para algum outro chocolate. Quando ele muda, ele se arrepende. Por quê? Porque mesmo que venha alguém com esse nicho específico do chocolate Bis, ele não tem a mesma qualidade, ele não consegue alcançar a mesma memória afetiva que os outros que o Bis, né? Então, o enfoque ele é em atuação de nichos e que criam memórias afetivas. Memória afetiva, segundo Potter, é um posicionamento de mercado. E aí a humanidade digitais ela entra enquanto estudo dessa questão cognitiva e também como estudo da questão do posicionamento de mercado. Quando se fala em estratégia, se fala que é necessário estar em ambientes não comerciais, financiamento, legitimidade, visibilidade. O que que é isso? Muitas vezes as empresas elas mantêm o seu valor não pelo fato de entregar algum produto, mas pelo fato de ter uma visibilidade de mercado ou por ter uma grande marca. Um exemplo claro disso é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola hoje, se ela não vendesse mais, ela ainda assim seria uma grande marca porque as suas estratégias não comerciais, como financiamento, visibilidade e legitimidade, elas continuam fortes dentro da memória do consumidor, né? Ela tem outros produtos, ela tem chinelo, ela tem roupa, ela tem, enfim, diversas fontes que mesmo que se ela parasse de fazer o que é a sua própria forma comercial, ela manteria seu valor de mercado por ambientes não comerciais. Trazendo isso para cultura, gestão e dados, o que que a gente tem de convergência? A gente tem de convergência que a dimensão cultural, ela aplica questões práticas de preservação e interpretação. A análise de dados da demanda, ela também depende de decisões políticas organizacionais, e não só puramente técnicas. E a gestão de articular a tradição com a inovação. E aí eu trago a questão novamente do Weber e trago a adaptação de Dunker. E também é importante criar ambientes colaborativos e também o alinhamento institucional com a relação à estratégia das empresas. Como considerações finais, faço essa divisão, né, em cultura, dados e gestão. A cultura,
ela traz forma de mediar os conhecimentos, ela reconfigura valores e saberes diversos, e ela escuta, colabora e experimenta dentro da questão da administração, tá? E aí, trazendo novamente, eu não estou tratando aqui de inovação, né? Quando eu apresento o trabalho anterior, a gente tem que a questão da inovação, ela traz a questão da cultura organizacional enquanto de dificuldade. Aqui eu trago que a cultura, ela pode produzir mais e também mediar conhecimento. Dentro da questão dos dados, eu falo que a capacidade da mineração de dados e da semântica, ela se torna muito importante. Também é necessário uma curadoria, com relação aos dados e que esses dados podem se transformar em um grande ativo de valor público e privado também. Quando eu falo de gestão, eu falo que as humanidades digitais elas entram dentro do planejamento, coordenação e metas. Ela traz também a questão da estratégia da descentralização e ela também ajuda enquanto gestão da tecnologia e do impacto social e das sustentabilidades organizacionais. No mais é isso. Não sei se alguém fiquei dentro do tempo, se alguém tem alguma dúvida.